Filhos, nós estamos aqui, eu vou me valer da Bíblia, quem está em casa. A vida plena. E nosso Senhor foi claro: eu vim para trazer vida, vida em abundância, vida plena. Então, diga para quem está do teu lado: Deus te quer te dar vida plena. Deus quer te dar vida plena. Deus quer te dar saúde. Deus quer te dar saúde. E Ele pode te curar. E Ele pode te curar. Você não é enfermo. Você não é enfermo. Você pode estar enfermo. Você pode estar enfermo. Mas Deus vai te curar. Mas Deus vai te curar. Você acredita nisso? Dá uma salva de palmas para o nosso Deus, gente. Por isso, essa saúde de Deus, e a Bíblia está cheia disso, Ele quer que nós sejamos curados no corpo, na mente e no espírito. A própria Organização Mundial da Saúde diz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e, eu acrescento, espiritual. Estar doente não é só ausência de enfermidade. Existe muita gente que não tem uma enfermidade física, mas está doente espiritualmente, mentalmente. E eu quero insistir nisso, porque nós somos uma religião onde nós temos Jesus Cristo, que é o médico dos médicos, e Ele quer curar nossas feridas. Ele passou pelo mundo fazendo o bem, segundo São Pedro. E é impressionante, eu sempre vejo o médico como um vocacionado. Quando eu vou ao médico, eu digo: parabéns pela sua missão. Ele diz: pelo Senhor. Eu falei: não, porque Deus quer curar. Um psicólogo é uma missão. Hoje, amanhã, eu vou colocar o dedo em algumas feridas físicas, emocionais, espirituais, para que curemos nossas enfermidades. Não pense que doença é apenas sofrimento físico. É um todo: espírito, mente e corpo. Lembremos que quando Jesus estava para ser crucificado, Ele disse: minha alma está numa agonia mortal. Mas ao mesmo tempo, quando crucificado, Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O espírito, corpo, mente tem que estar equilibrado. Ou está para nos ajudar, ou não está para nos destruir. Por isso, eu também quero frisar muito sobre a saúde espiritual. Muitos, e eu percebo isso no rádio, percebo isso nas cartas, percebo isso nas partilhas, as pessoas estão espiritualmente doentes, e o inimigo está fazendo a festa com vontade enfraquecida, traumas que não foram curados, abusos que não foram perdoados. Nós temos que enfrentar isso. Só integrando-nos em Cristo é que nós teremos paz, integridade, esperança. Primeiro aspecto para esta primeira colocação são algumas perspectivas de cura. E eu queria, aqui tem muita gente de grupo de oração, tem muita gente que não é de grupo de oração, mas que tem um papel maravilhoso de orientar pessoas. Ajude as pessoas a reencontrar
o sentido da vida. Ressignificação, uma palavra que parece complicada, mas não é. Repita comigo: ressignificação. Ressignificação. Reencontrar. Reencontrar O sentido da vida. o sentido da vida. Tem um livro que mais foi vendido, e eu não faço competição com ele, não tenho coragem de falar o nome. Liga-se o... Sabe, né? Dane-se para tudo, não vou dizer o nome. E o pessoal levou a sério. Dane-se, eu vou levar a minha vida do jeito que eu quero, não medindo as consequências, não medindo a gravidade dos meus atos, e se perderam. A pandemia podia ter corrigido, mas perderam a oportunidade de serem mais sensatos. E teus filhos, às vezes teus netos, teus irmãos e eu precisamos nos reencontrar no sentido da vida. Primordial nós resolvermos alguns problemas de fé. Por isso a segunda palestra vai ser sobre valores. Se eu perder os valores morais, eu perco a perspectiva de futuro. Na educação dos filhos, qual o sentido que eu dou para a minha vida? Porque isso vai interferir até na forma que eu lido com a morte. Uma pessoa que tem sentido na vida, ela jamais se mata, ela jamais é capaz de causar um trauma na vida do outro. Sentido da vida, ressignificação. Se você perde isso, caímos e ficamos nos traumas, ficamos no abandono, no transtorno mental, não sabemos lidar com os abusos, não sabemos lidar com o mal que os outros nos causam, e perdemos a esperança. Ressignificar a vida. Gente, ninguém é mais criança aqui. Nós já passamos da metade do espigão, nós já estamos descendo a ladeira, e cada vez mais nós somos chamados a repensar a nossa história e perguntar que sentido que eu dou para a vida que eu ainda tenho. E nós somos formadores de opinião para os teus filhos e netos. Quem tem filhos, quem tem netos, levante a mão. Então, se você não se encontrar, você vai ser um péssimo exemplo espiritual, moral, afetivo para a próxima geração. E o mundo está carente de apóstolos hoje. Não, mas eu creio em Jesus. Creio em Jesus, mas tenho uma vida desgraçada. Eu creio em Jesus, mas não dou nenhum exemplo. Eu creio em Jesus, mas a minha vida está uma porcaria. Tá, eu sou católico e levo uma vida desenfreada. Você não encontrou o sentido da tua vida. Uma das razões porque tanta gente está saindo da igreja católica, porque talvez nós padres e vocês católicos não estamos dando boas referências. Ressignificar é uma palavra forte, poderosa. É capaz de fazer uma pessoa até a se reencontrar na vida que leva para que quer levar. Ressignificar é dar um outro significado, um sentido até a algo negativo que aconteceu na tua vida. Gente, todos nós temos partes da nossa vida que a gente não se orgulha. Todos nós temos partes da nossa vida que se a gente pudesse, a gente apagaria. É ou não é? História pessoal, história no casamento, história da família, que a gente diz, eu preferia esquecer,
mas Deus pode te ressignificar. Algo que é negativo em Deus pode se tornar um exemplo. Você tem que escolher em Deus de fazer com que essa experiência negativa se torne um aprendizado. Eu vou repetir de novo. Oriente a tua família nisso. Uma experiência negativa em Deus pode se tornar um aprendizado. Então você tem aprendido com as besteiras que fez? Ou continua sendo uma mula chucra? Um cabeça dura? Que fez e continua fazendo? Por mais que nós tenhamos coisas dolorosas, se tivermos conexão com Deus, intimidade com Deus, e aqui são os santos, nós podemos ter novas perspectivas. É possível ser mais fortes que os nossos problemas. Eu diria que quem está em Deus tem a possibilidade de aprender, modificar aquilo que não estava fazendo. É primordial a gente aprender das nossas tristezas, adversidades, aprender com a nossa força interior. Gente, os santos sofreram, nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, mas eles pararam no sofrimento? Não. Vou dar um exemplo, uma ressignificação profunda. A morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus, a ressurreição lançou luz sobre a dor. Gente, dizer que Jesus não sofreu na cruz, pelo amor de Deus, que não sofreu na mão de Caifás, que não foi içado, que não passou sede, as santas chagas de Jesus foram horríveis para ele, para Nossa Senhora, para os apóstolos, mas a ressurreição fez com que todo aquele sofrimento tivesse sentido. Qual que é a tua ressurreição? Qual que é a tua luz sobre o teu passado? Hoje a gente deveria olhar para trás e dizer: aquilo não me identifica, aquilo é passado. Sobre os traumas, trauma é uma ferida, e nós temos traumas, e ninguém quer ter trauma, mas a gente tem. Só que é impressionante, traumas no casamento, frustração. Você casou com uma pessoa e de repente teve trauma, ou do abandono, ou da traição, ou a pessoa se mostrou uma pessoa que não era. Trauma com os filhos, trauma que a expectativa que você tinha com teu filho, que foi para as drogas, que foi para o alcoolismo. Nós temos traumas no trabalho, traumas na nossa própria autoestima. Você consegue identificar quais são os seus traumas? Gente, o trauma, se nós não trabalharmos em Deus, eu estou sempre mostrando a cura em Deus. Santa Teresinha de Jesus teve um grande trauma na vida, uma situação de abandono tremenda, porque a mãe dela morreu muito cedo. A segunda mãe, a irmã Celina, foi para o convento. O pai, no dia de Natal, ela escuta: não vai me dar mais presente. E ela foi curada por Jesus, menino, naquela noite. É chamado uma das grandes libertações que ela conta na história de uma alma. Mas ela pediu a Jesus.
Depois ela teve uma outra que eu conto, que é a Nossa Senhora do Sorriso, mas essa foi do menino Jesus. Traumas nos vêm e nós não os pedimos, mas a partir do momento em que eu não os trabalho, eu me torno refém dos meus traumas. Vamos dar exemplos. Eu já disse, terminou um relacionamento, a pessoa fica traumatizada. Você perde uma pessoa querida sem esperar. Houve um assédio físico, você foi vítima de um assédio sexual. Você está num relacionamento tóxico, ou passou por um relacionamento tóxico, que está muito presente hoje. Situações de humilhação. Ninguém pede, mas se alguém já passou por um sequestro, ou já passou por um assalto à mão armada, isso traz para a gente um trauma terrível. Abandono na infância, colocado em orfanato, nunca recebeu um abraço. Isso não passa despercebido por mim e por você. Um acidente terrível. Tudo isso faz com que eu vá perdendo a qualidade da minha vida. Eu estou falando um diagnóstico, mas eu sempre na perspectiva, Deus quer curar os meus traumas. Deus quer curar as feridas. As feridas não irão desaparecer, mas Cristo transforma toda ferida em uma cicatriz indolor. Cristo, pelo seu poder redentor, transforma toda ferida, toda chaga, numa cicatriz indolor. Então, se você ainda tem coisas dentro de você que você sofre, ainda não passou pela cura, ou se passou, precisa passar mais uma vez. Lembranças do teu passado, lembranças da tua família, lembranças que você não gosta. É importante, meus irmãos, não ter medo de encarar a dor, confiar em Deus. De repente a gente não se dá conta, e é muito comum hoje, eu estou sem esperança, eu estou vivendo ansiedade, eu estou numa depressão, eu estou tendo pânico, eu não consigo mais sair de casa, eu não estou conseguindo mais me relacionar, eu estou sem autoconfiança, eu não estou dormindo direito. Você já se perguntou por quê? Por que que você está doente assim? E se você tem alguém na família, oriente a pessoa a enfrentar os traumas, porque Cristo quer os curar. Porque a pessoa tem tanta raiva, porque a pessoa tem tanta inveja. O problema é que a gente não gosta de mexer nisso. Nós temos, todo mundo tem na família uma pessoa que é invejosa. A raiz está no trauma. Só que aí, eu vou usar uma palavra e não se escandalize, se ela aceitar Jesus, e quando eu falo aceitar, não é da palavra evangélica, porque nós temos que aceitar Jesus. Se eu aceitar o Senhor na minha vida, e o poder curativo de Jesus, a pessoa consegue dominar a sua vaidade, sua inveja. Ela consegue. Sempre, é claro, o Senhor está falando que só a cura em Deus? Não, psiquiatra ajuda muito, psicólogo ajuda muito. O grande problema é que quando não se olha para o interior, a pessoa pode compensar numa válvula. O que ela vai? Na cachaça. Você pode olhar as pessoas alcoolistas. É uma doença? É uma doença. Alcoolismo é doença? É, mas é uma fuga. Fuga do quê? De um eu mal resolvido. O tabagismo, um eu mal resolvido. Drogas, um eu mal resolvido.
Então você entende que religião, cristianismo, e nós estamos aqui, e a ação evangelizadora é para curar a pessoa como um todo. Daí que entra as intercessões, aí que entra a cura interior, é aí que entram os milagres e prodígios. Tire da tua cabeça que religião é só ir à missa. Ir à missa é uma parte, vou usar um termo, é ir com o carro abastecer o tanque no posto de gasolina. Fundamental. Eu estava vindo para cá, vi que o meu tanque estava na reserva. Tem que passar. Missa, os ritos comunitários, é o posto de gasolina para enchermos os nossos tanques. Mas tem que ter cura. Nós esquecemos dessa segunda parte. Nós precisamos nos entregar, ser persistentes. Porque tanta fobia, não sei se você percebe, se mata. Eu fico impressionado. Inclusive tem uma recomendação: escolha, filtre o que você escuta, porque tantas coisas ruins no ouvido causa um mal espiritual e mental muito grande. Eu insisto nisso. Não é moralismo, mas há muita coisa que mais atrapalha do que ajuda. Existem gatilhos internos, existem gatilhos externos. Então nós temos que observar o que é, qual ambiente que não me faz bem. Gente, escute o que eu estou dizendo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Qual ambiente que não favorece a minha fé? Gatilho externo. Gatilho interno. O que é aquela palavra, aquela sensação, aquela lembrança que me faz mal? Por isso, cuide da sua saúde mental e espiritual. Primeiro, conecte-se com Deus diariamente. Conexão profunda com Deus, todo dia, toda hora. Conecte-se com você mesmo. Se elogie. Tire um tempo para fazer o que você gosta. Tenha coragem de dizer não para aquilo que não te faz bem. Mas eu vou ofender. É preferível ofender o outro ou ofender a você? Isso não é ofender o outro. Não, isso eu não faço. Isso não me faz bem. Esse ambiente não me ajuda. Crie hábitos de autoconfiança. Procure alguns pontos. Ter a sua mente ocupada em coisas boas. Como assim? Lembre daquele santo, cabeça vazia, oficina do diabo. Mas então, coloque a tua cabeça em coisas boas. Outra dica: crie uma rotina positiva. Como assim rotina positiva? Motivações que te faz levantar de manhã. Compromissos que te dá vontade de viver. E aqui eu digo, às vezes um voluntariado, às vezes uma visita. Gente, não fique, você, tem muita gente de apartamento. Apartamento é um perigo. Hoje, pedir comida fora é um perigo. Você não cozinha mais, você não sai na rua, é tudo dentro de casa. Crie uma rotina na tua vida. Rotina que te dá motivos para você fazer algo de bom. E aqui não é muita coisa não, meus irmãos.
um grupo de amigos, um grupo de intercessores, capelinha das Santas Chagas, grupo do terço das mulheres, grupo do terço dos homens, que seja o que for, isso preenche a tua alma. O vazio, ele te faz perder perspectivas. Tenha coragem de ter diálogos internos bons. Não entendi, padre, vou explicar. Pensamentos, eu gosto de chamar de diálogos internos. E é tão sério isso. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamento. Isso. Ah, tá bom, deixa para confessar depois. Pensamento é um diálogo interno. Então tenha sempre um bom diálogo interno com você. Não permita que a tua cabeça fique dialogando coisas ruins, que fique matutando, preso. Diálogo interno que possa te estimular. Nada mais é o que o pensamento, um diálogo interno. Tenha coragem de poder se posicionar, dizer o que pensa. Procure falar sobre o assunto. Tem uma mulher que disse assim: padre, eu gostaria de contar meu testemunho de transformação de vida. Não fui uma filha que escutou os conselhos de uma mãe. Acabei me tornando mãe com 19 anos de idade. Como eu sofri. Fui morar com o pai da minha filha na casa dos pais dele. Sofri humilhação por parte das irmãs. 3 anos eu comi o pão que o diabo amassou. Tudo parecia não ter mais jeito. Em 2016 minha irmã falou para mim: escute o padre, eu gosto muito. Ela sabia a minha situação. Minha vida estava, eu vou ler o que ela escreveu, uma desgraceira só. Eu vivia nas trevas. Tudo parecia normal, pois nas trevas tudo vale. Então eu resolvi fazer a experiência de ouvir o Senhor, o Padre Sisudo. Por 2 semanas não sabia o que fazer. Nada fazia sentido na minha vida. Comecei a te ouvir. E o Senhor falava diretamente comigo: filha, você está assim. Filha, você está fazendo isso. Cada vez que eu escutava filha, eu entrava em desespero. Porque eu não estava vivendo na luz. Eu sabia que estava vivendo no erro. Padre, o Senhor, não sou eu, Jesus salvou minha vida. Depois de 24 anos vivendo com o pai da minha filha, finalmente casamos o ano passado. Agora fiz todos os sacramentos e sou uma nova criatura. Eu posso dizer que a minha mente, a minha vida, o meu interior mudou por completo. Hoje eu posso dizer: Jesus, eu te amo. Aquele padre sisudo me aproximou de Deus e me tirou das trevas. Obrigado, padre, por ajudar na minha vida. Eu sou uma pessoa transformada em Deus. Eunice Lobo, Palmas, Tocantins. Por que eu trouxe esse exemplo? Por favor, Isaías 53, 4, 5, Lucas 4, 18. Porque eu trouxe este exemplo, que é alguém que enfrenta. Onde não tem trevas, põe a luz. O caminho é o caminho da cura interior. O caminho é esse que o Senhor nos traz. E nós vamos fazer a experiência daqui a pouco da oração da cura interior. Escute esses textos, por favor. O transtorno do abandono. Há muita gente que sofre abandono, sente-se abandonado. Por que se sente abandonado? Quando você tem essa sensação de abandono,
gera medo. Uma pessoa que tem esse transtorno do abandono, geralmente uma pessoa obsessivamente ciumenta. Jesus quer curar seu ciúme. Jesus quer curar sua obsessão. Jesus quer preencher o seu vazio interior. Abandono, vazio. Você tem tudo, mas tem aquele vazio. Se alguém vai, eu vou falando e você vai se identificando. Aquele vazio que você não explica. Você diz, eu tenho condições, não sou rico, mas você vai dizendo, eu tenho emprego, eu tenho comida, eu tenho relacionamento, mas tem um vazio interior. Jesus, Ele quer curar esse transtorno, Ele quer curar esse sentimento. Quando entramos num relacionamento do medo, a pessoa ela sempre vai se sentir, vou ser abandonada, e acaba por querer o quê? Controlar, manipular. E eu não digo que é por todo, que a pessoa é culpada. A pessoa é manipuladora no trabalho, manipuladora no casamento. Se encontra pessoas que, meu Deus, não deixa ninguém respirar. A pessoa antes conheceu o cara que jogava bola, só porque casou, você não vai mais jogar bola com teus amigos. Você encontrou a mulher que ia para a igreja, você não vai mais lá namorar com o padre. Da onde vem isso? Sentimento de abandono, ciúme, obsessão. Achou? No entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando, era a nossa dor que Ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Muita gente tem problema, que você tinha amizades e hoje não as tem mais. Você já parou para pensar que a vida muda e os interesses mudam? Por que se sentir abandonado pelos antigos amigos? A pergunta é, eles respondem ao que eu sou hoje? É impressionante, o sentimento de abandono está profundamente relacionado à infância, ao chamado vínculo do apego. Pessoas que na idade adulta se sentiram abandonado, carente. Por quê? Porque, cuidado, às vezes deixa para as babás cuidarem. Nada contra as babás, tem muitas babás que são verdadeiras mães, mas ninguém substitui a mãe, ninguém substitui o pai. Aqueles que deveriam expressar amor não fizeram. Faltou afeto, faltou toque físico, faltou carinho, foi ausente. Porque é aqui que entra, os pais não se resolveram. E aqui eu queria dar um recado para os pais: pelo amor de Deus, antes de ter filhos, resolvam-se. Porque quando vem o filho, o foco tem que ser o filho. Do contrário, os pais estão se degladiando, joga para a avó, dane-se, e fica uma briga de fidelidade, uma briga mal resolvida. Crianças carentes. Benditas avós, benditos avós que suprem os pais, mas para a criança não supre. Pais, se você que tem aqui vai casar, antes de ter filho, resolva-se. Pior estrago que você pode fazer é no meio de uma infidelidade, para fazer o jogo da barriga, para segurar o marido, vou engravidar. Deixa de ser ridícula.
Você vai ficar sozinha e vai ficar com embuchada e com criança. Que filho não segura? Cuidadores ausentes, pessoas ciumentas, medo de perda. Repito, o ciúme é o sintoma mais evidente de que a pessoa teve uma síndrome de abandono. Carente. Padre, mas o que a gente fala? Cure seu ciúme, cure seu abandono, cure em Jesus Cristo seu vazio. Aqui, a grande Maria Magdala, os 7 espíritos, eu não sei quais eram, mas eu sei que ela depois curou o interior dela, descobrindo em Jesus Cristo o centro de sua vida. Foi tão importante isso, que a primeira testemunha da ressurreição foi ela. Mais do que Pedro, mais do que João, Jesus apareceu a Maria Madalena. Ela tinha 7 espíritos. Um deles era o abandono, um deles era a imoralidade, mas quando expulso, ela preencheu em Jesus. E o presente de Jesus, para dizer assim, esse é o caminho, para mim e para você, que a primeira pessoa que ele apareceu foi ela. Na história deve ter dado até ciúme em São Pedro, mas ele disse, e apareceu para ela. Então como que você vai resolver o teu vazio? Focando-se no que é certo, preenchendo o seu vazio em Jesus Cristo e nos valores cristãos. De novo, o seu diálogo interno. Quando você não fala da boca para fora, preencha com o Senhor. No seu diálogo interno, preencha com orações, com os salmos. Desenvolva o autoconhecimento. Descubra as suas virtudes. Caramba, eu tenho minhas fraquezas, eu as conheço, mas eu sei das minhas virtudes. Foi Deus que deu. Tenha consciência do que você sabe fazer e fazer bem feito. Tenha autoconhecimento. Eu sei. O grande meta de uma pessoa, e aqui não é egoísmo, vou falar depois sobre individualismo. Você sabe qual é a meta de uma pessoa? Ser feliz sozinha, consigo mesma. Jesus era um homem feliz com ele mesmo. Ele passava, tem um estudo, que os momentos mais edificantes na vida de Jesus foi ele e o Pai, sozinho com ele mesmo, em oração. Nós vivemos uma sociedade que fechar a porta e ficar sozinho dentro de casa, Deus o livre se acabar a energia, Deus o livre se tirar a televisão, Deus o livre, acabou o Wi-Fi, eu me mato. Como é que eu vou olhar no meu Instagram? Como é que... Você percebe? Carência. Quanto tempo você se suporta? E aqui vem uma palavra importantíssima. A cura interior te dá solitude. É uma palavra linda. Sei viver comigo. Sei viver comigo. Quando alguém perde o marido, fica viúva ou viúvo, é o maior desafio reaprender a viver consigo mesmo, porque um casal vive em função do outro, não deveria ser, mas vive. E depois no final, quando a pessoa requer muitos cuidados, a pessoa, ela abre mão de muito da sua vida. Quando morre, reaprender a viver sozinho chama-se solitude. E Deus ajuda. É aí que eu quero entrar. A autoconfiança. Confie no seu próprio potencial. Lembre-se que Deus é tua força. Isaías 40:29 diz assim: faz forte ao cansado
e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Deus dá força aos cansados. Deus dá força aos que não têm vigor. Por isso, tenha coragem de pegar todo esse lixo emocional que a gente tem, joga fora. Você sabe o problema de um computador? Cuidado, hoje os hackers, eles não querem a primeira página, eles querem a lixeira. Esse é o golpe. A gente tem que apagar e apagar a lixeira. Quem entende computador sabe o que eu estou falando. Na vida pessoal também. Não é só apagar o aparente. Vai lá na lixeira. Vai lá no disco rígido e deleta. Não vale a pena levar o lixo emocional para frente. Nós estamos cheios de lixo emocional. A cura das feridas é possível. Temos que aceitar. Lembre-se, não quer dizer que tudo vai ser resolvido. Eu lembrarei de cada ferida, mas elas não me farão mal. O passado não pode ser mudado, mas pode ser curado. O meu passado, o teu passado, você não pode mudar, mas em Jesus eu posso curá-lo. Traga um significado novo daquilo que você viveu com desgosto. Também, se você se sente abandonado, consiga distinguir: sentimento não pode ser a única coisa a me mover. Sentimento é importante? Mas não é a única coisa que deve me mover. Senão nós ficamos pessoas demasiadamente sentimentalistas. Acredite no amor de Deus. Decida acreditar no amor de Deus. Jesus, e Ele quer curar, Ele curou a todos. Se você lembrar, Pedro, Ele curou. Zaqueu, Ele curou. Todas as pessoas que passaram pela vida de Jesus, você pode pegar os apóstolos por inteiro, tiveram um toque da cura de Jesus. Todos. Vou repetir, todos os apóstolos, não teve um que escapou. Todos que Jesus chamou, em alguma área da vida, Jesus os curou. Vou jogar, que me vem na cabeça. Pedro, raiva, violento. Zaqueu, larápio, ladrão. João, orgulhoso, envaidecido, na direita e na esquerda com Tiago. E aí você vai pegando os apóstolos. Paulo foi o cara que mais foi curado por Jesus. O grande apóstolo Paulo foi curado na ira. Foi curado, Paulo, na soberba. Ora, para alguém dizer assim: fulano, eu sou testemunha, pode matá-lo. Estevão era soberba. Todos que Jesus chamou, Ele curou em alguma área da vida. Qual é a área da vida que Jesus quer te curar? Ah, mas eu não tenho que ser. Eu tenho. Lembre-se, eu falei de 3 áreas da vida. As doenças físicas hoje, eu pelo menos contei aqui 4 médicos, 2 médicos, inclusive um é meu, que meu não, ele cuida de mim, está aí. E mais 3, sabe do que eu estou falando? O ser humano está estourando por dentro. Está estourando em alergia, psoríase, fibromialgia, úlcera. Está estourando, câncer, está estourando. Está estourando, porque não está curado.
Você quer ser o próximo doente? As doenças que estão aparecendo hoje, antes não tinha, padre, tinha, só que a pessoa morria, você nem sabia porque morria. Hoje você sabe. E a grande maioria de fundo psicossomático. Por que eu escolhi esse tema hoje? Porque eu volto a dizer, Jesus te chamou. Se Ele foi capaz de curar os apóstolos, curou. Salvo Nossa Senhora, tadinha, ela não precisava de cura, estava pronta, estava imaculada desde o início. Mas todos, quando eu penso em cada apóstolo, Jesus pôs a mão e curou em alguma área. Você quer fechar os olhos e pensar qual a área que o Senhor precisa me curar? Até agora eu falei de traumas, até agora eu falei de abandono. Esses dias eu conversando, tenho falado muito com o médico, e ele me dizendo sobre um caso da família dele de leucemia. Não tinha nada. Vou contar, não vou dizer o nome. 15 anos o menino desenvolveu leucemia. Procura. Estava sendo abusado sexualmente na escola. Aquilo, sabe, você fica. Então eu contei um caso gravíssimo. Então qual é a área da tua vida? Senhor, me cura. Eu estou precisando de um milagre. Faça um milagre. Eu queria dizer, Santa Teresinha, dia 13 de maio de 1883, era festa de Pentecoste. Eu quando vou lá a Santa Teresinha eu me emociono muito, porque é uma mulher que ela do começo ao fim da vida ela foi curada da depressão. Santa Teresinha tinha depressão profunda. No dia de Pentecostes, ela disse que ela tinha uma agonia na alma dela que ela não sabia como explicar. Agonia. Não sei se alguém sabe o que é essa agonia. Eu sei. É uma agonia da batedeira, de dar taquicardia. Aí você vai no médico, você faz exame e não é arritmia. E aquela mãe que o filho não chega, que foi para a escola. Eu lembro da minha mãe que enquanto os filhos chegavam em casa para dormir, não dormia e dava dor de cabeça. Santa Teresinha, dia de Pentecostes, ela estava com tanta agonia no leito, até que ela olhou para o lado e viu Nossa Senhora. E Nossa Senhora não disse nada, deu um sorriso lindo para ela. E ela escreve na autobiografia dela: o dia que Maria, olha a frase, que Maria sorriu, e eu vi o sorriso. Essa história não é só ela sorrir, é eu ter visto o sorriso de Maria. A minha angústia foi embora e eu fui curada da minha depressão. Então, qual área que o Senhor quer que te cure? Gente, se a gente se apegasse nisso. Nós temos problemas como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, toque, esquizofrenia. Não é que está na moda, desculpa a palavra, mas hoje se descobriu TDAH. Tem remédio? Tem, mas não deixa de ser um transtorno. Tudo está conectado em nós. Tudo está presente em nós. E quando eu falo que Jesus quer curar, filho, às vezes você tem na tua casa. Primeiro, vou usar uma palavra:
com essas pessoas tenha empatia. Empatia que tem por sinônimo carinho. Empatia que tem por sinônimo paciência. Empatia que tem por sinônimo misericórdia. Eu estou dando um conteúdo cristão para a palavra atual. Se você não tiver, essa pessoa ela já sofre. Nunca diga, essa pessoa está fingindo, está fazendo fita. Mas como fazer essa empatia? Posso lhe dar um segredo? Seja uma enfermeira espiritual. Vou te dizer isso. Ah, como eu queria que você entendesse isso. Enfermeiro, médico, não, porque nunca se deve dar remédio. O que o médico deu para você não serve para o outro. Nós temos uma mania, né, de indicar. Nossa, eu tenho esse remedinho aqui, toma que vai te fazer um bem danado. Não, filho. Não se automedique e não dê para os outros. Então, não é enfermeiro médico. E nos Estados Unidos, na farmácia, no Walmart tem tudo, né? Meu Deus do céu. Tem não, dona Alice? Compra de tudo. Aqui no Brasil ainda mais seguro. Vamos lá. Enfermeiro médico não. Tem médicos e enfermeiros. Então o que alguém espera que você seja? Enfermeiro espiritual. Nossas famílias estão precisando de enfermeiros espirituais. Alguém que com empatia, misericórdia, paciência. Você vai dizer, mas o que eu faço, padre? Você vai lá, vem cá, Beth. Você vai visitar o doente. Você vai dizer, nada. Você não vai ficar discutindo. Primeiro deixa a pessoa contar tudo que ela quer. Deixa desabafar. Deixa contar os problemas, deixa contar as dores, deixa contar o choro. Vai falar de doença? Vai falar de remédio? Vai falar que está com dor na unha, vai falar que está com dor no joelho, vai falar que está no... Segundo, terminou. Não discuta isso. Vamos rezar o Salmo 62? Vamos rezar a palavra de Deus? Você sabia, Beth, que Jesus curou Maria Madalena, que Jesus curou a sogra de Pedro? Ela estava com febre. E essa febre, Beth, é a tua dor. E Jesus chegou, pegou na mão e ajudou ela a levantar. Vamos levantar. Vamos andar um pouquinho. E a pessoa não vai. Vamos andar no quarteirão. Ó, minha filha, vamos lá, vamos tomar um suco. E quando for, a hora que te voltar, amanhã a gente se encontra para rezar de novo. O mundo está precisando dessas enfermeiras e desses enfermeiros. Tem muita gente formada em medicina, em psicologia, mas não na enfermaria espiritual. Amém. Faça um milagre